Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo aqui mais uma resolução do nosso simulado, tá? E é o seguinte, dessa vez, novamente, uma questão de botânica. Novamente, eu falando, não é o melhor assunto do mundo, não é um assunto que eu me identifico muito, mas é um assunto que, querendo ou não, a gente também precisa estudar, a gente precisa também desenrolar, porque não depende do que a gente quer estudar. Depende da gente acertar a máxima quantidade ali de questões, o máximo de questões que a gente puder lá no dia da prova, não é? Então, bora nessa. Ele fala o seguinte aqui na questão. Um professor, vou pegar a caneta aqui, um professor deseja fazer a demonstração da abertura dos estômatos de uma planta mantida em condições controladas de luz, concentração de gás carbônico e suprimento hídrico. Para que os estômatos se abram, o professor deve fazer o quê? Tá? Primeira coisa, por que, que um estômato ele vai se abrir? O estômato ele vai se abrir quando eu tenho uma baixa concentração de CO2 na minha folha, tá? Quando eu tenho uma intensidade luminosa adequada, né? Então, quando eu tenho uma intensidade luminosa mais adequada, ele se abre também. E, se for o caso de ocorrer a transpiração, quando eu tenho o ar ligeiramente mais seco, visto que a água ela vai passar ali, né, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado de água. Então é um processo ali, né, onde a gente vai ter a passagem de água da planta. Então tem aqui a planta, da planta para o ambiente. Beleza. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Então ele quer saber o que aqui de você? Ele quer saber, né, qual dessas opções aqui vai favorecer a abertura do nosso estômago. Então, na primeira alternativa, fornecer luz. Fornecer luz vai favorecer, né, a abertura do estômago? Vai, tá? Porque isso aqui favorece a fotossíntese. Favoreceu a fotossíntese, eu tenho ligeiramente, a depender da quantidade de luz, né? Por isso, uma intensidade luminosa adequada. Isso vai favorecer a abertura do estômago. Então, fornecer luz, ok, né? Então, apagar a luz já não pode. Então, essas duas aqui a gente já elimina. Letra A, de novo, aumentar a concentração de CO2. Letra B, aumentar a concentração de CO2. Letra C, diminuir a quantidade de CO2, né, circundante. Primeira coisa, se eu quero que o meu estômago abra, o que foi que eu falei para vocês no começo da questão? Eu preciso fazer com que eu tenha uma baixa concentração de CO2. Por quê? Se eu tenho uma baixa concentração de CO2, a planta vai querer captar mais CO2 lá da atmosfera, né? Então, eu tenho aqui o estômago, a planta vai querer captar mais CO2 desde que a concentração de CO2 aqui na folha, né, circundante, ela seja baixa. Então, a planta ela abre o estômago e capta o CO2. Então, eu não vou aumentar a concentração de CO2, eu não vou aumentar a concentração de CO2, eu vou diminuir a concentração de CO2, diminuir a concentração de CO2 e adicionar água no solo. Porque se eu tenho água no solo, isso aqui vai favorecer, logicamente, o meu processo de transpiração. E no processo de transpiração também eu vou ter a abertura do meu estômago, né? Meu estômago. Então, consequentemente, nossa resposta fica como sendo aqui a letra C de casa. Novamente, muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos, tenham um excelente dia. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até mais.